Às vezes, um único grito pode mudar tudo. Vinícius estava ali, apenas observando o parque. Quando viu a menina engasgar, correu, salvou, mas quando a mãe apareceu correndo, entre a multidão, o mundo parou. Era Andreia, a mulher que ele amou e que desapareceu há 7 anos sem explicação. E agora ela estava ali, com uma filha, com um olhar cheio de segredos. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém ali poderia imaginar. Se essa história tocar você, deixe seu like. Ele é o que nos diz que vale a pena continuar contando essas histórias. Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse espaço vivo. Vinícius estava cansado. Não era o tipo de cansaço que uma noite de sono resolve. Era aquele peso que vem de dentro. De quem vive entre plantões intermináveis, decisões difíceis e vidas que escapam pelos dedos. Ele havia tirado a tarde de folga. Algo raro para um médico que trabalhava em um dos hospitais mais movimentados da cidade. E ali estava ele, sentado em um banco de madeira gasta, observando o vai e vem das pessoas no parque. O sol batia morno naquela tarde de outono. Crianças corriam entre as árvores. Mães conversavam distraídas. Casais caminhavam de mãos dadas. Tudo parecia comum, previsível, seguro. Vinícius respirou fundo, tentando esvaziar a mente. Mas a mente de um médico nunca descansa de verdade. Ele observava tudo. O menino que corria rápido demais. A senhora que mancava ao atravessar o caminho. O cachorro que puxava a coleira com força. Sempre atento. Sempre preparado. Foi então que ouviu o grito. Não era um grito de brincadeira. Era aquele som agudo, desesperado, que faz o coração disparar antes mesmo que o cérebro processe o que está acontecendo. Vinícius levantou de um salto, os olhos vasculhando a multidão. E então viu. Uma menina pequena, de não mais de 6 anos, estava no chão, as mãos no pescoço, o rosto começando a ficar roxo. Ela engasgava. Ao redor dela, pessoas se aglomeravam, mas ninguém sabia o que fazer. Alguém gritava para chamar uma ambulância. Outro tentava bater nas costas da criança, sem técnica, sem resultado. O pânico tomava conta de todos, menos dele. Vinícius correu. Seus passos eram firmes, o instinto médico assumindo o controle total. Ele se ajoelhou ao lado da menina, afastou gentilmente quem estava por perto e avaliou a situação em segundos. Vias aéreas obstruídas, cianose periférica, tempo crítico. Sai da frente! Ele pediu com firmeza, mas sem rispidez. Posicionou a menina de lado. Aplicou a manobra de Heimlich com precisão cirúrgica. Uma vez, 2. Na terceira, um pedaço de bala saiu da garganta da criança e ela tossiu violentamente, inspirando ar como quem volta à vida. O choro veio em seguida, alto, assustado, mas vivo. Vinícius a segurou nos braços, verificando os sinais vitais com os olhos treinados. Ela estava bem. Assustada, mas bem. A multidão ao redor começou a aplaudir. Alguém disse, é médico, graças a Deus. Outro agradeceu em voz alta. Mas Vinícius mal ouvia. Ele ainda estava focado na menina, acariciando seus cabelos castanhos, acalmando-a com palavras suaves. Está tudo bem agora, pequena. Você está segura. E foi nesse momento que ouviu passos apressados. Clara, Clara! A voz era de uma mulher, desesperada, rouca de tanto gritar. Vinícius virou o rosto para ver quem chegava. E o mundo parou. Andreia. Ela surgia entre as pessoas, o cabelo bagunçado pelo vento, os olhos arregalados de pânico, as mãos tremendo, e quando seus olhares se cruzaram, foi como se 7 anos desaparecessem em um segundo, como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo e os jogado de volta para aquele dia, o último dia em que se viram. Ela congelou. Ele também. A menina, Clara, ainda chorava baixinho nos braços dele, mas nem isso quebrou o silêncio que se instalou entre os dois. Era como se o parque inteiro tivesse sumido. Não havia mais barulho. Não havia mais ninguém, só eles, e um abismo de 7 anos entre os dois. Andreia deu um passo à frente hesitante. Seus olhos estavam marejados, não apenas de susto pela filha, mas de algo mais profundo, algo antigo, algo que doía. Vinícius... A voz dela saiu baixa, quase inaudível. Ele não conseguiu responder. A garganta estava apertada, o coração acelerado. 1000 perguntas se formavam na mente dele, mas nenhuma conseguia sair. O que você está fazendo aqui? Por que sumiu?
Onde esteve todo esse tempo? Por que não me procurou? Mas o que ele disse foi apenas: ela está bem. Andréia se ajoelhou ao lado dele e pegou a filha nos braços, apertando-a contra o peito, como se quisesse ter certeza de que aquilo era real, que Clara estava viva, que estava ali. Obrigada. Ela sussurrou sem olhar diretamente para ele. Seja obrigada por salvar minha filha. Minha filha. As palavras ecoaram na mente de Vinícius como um trovão silencioso. Ela tinha uma filha. Andréia, que desapareceu da vida dele sem explicação, agora era mãe. E ele não sabia de nada. Ele se levantou devagar, as pernas ainda trêmulas pela adrenalina. Andréia fez o mesmo, segurando Clara no colo. A menina, agora mais calma, olhou para Vinícius com aqueles olhos grandes, cheios de gratidão inocente. Obrigado, tio, ela disse com a voz ainda chorosa, mas sincera. E foi naquele momento que Vinícius sentiu algo estranho. Um aperto no peito, um frio na espinha. Ele olhou para Clara. Realmente olhou. Os olhos, o formato do rosto, o jeito como ela sorria mesmo entre lágrimas. Era como se ele já conhecesse aquela criança. Andréia percebeu o olhar dele e desviou o rosto rapidamente. A gente precisa ir, ela disse com pressa, ajeitando Clara nos braços. Andréia, espera. Obrigada, Vinícius. De verdade. E antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela virou as costas e começou a andar. Rápido, como quem foge. Vinícius ficou ali, parado no meio do parque, enquanto a multidão ao redor começava a se dispersar. Algumas pessoas ainda o cumprimentavam, agradeciam, mas ele mal ouvia. Seus olhos estavam fixos na silhueta de Andréia se afastando, segurando Clara contra o peito. E uma pergunta começou a queimar dentro dele, como brasa viva. Quem é aquela menina? Vinícius não conseguiu dormir naquela noite. Deitado na cama, encarava o teto do quarto escuro, o ventilador girando devagar acima dele, mas nada era capaz de afastar os pensamentos que martelavam sua mente. Andréia, depois de 7 anos, ali no parque, com uma filha. Ele revirava cada detalhe na memória. O jeito como ela olhou para ele, não com surpresa pura, mas com algo que parecia culpa, medo talvez, e a pressa com que saiu, como se estar perto dele fosse perigoso. Mas o que mais o incomodava, o que não o deixava descansar, era a menina, Clara. Aqueles olhos, aquele sorriso tímido, a forma como ela inclinou a cabeça ao agradecer. Vinícius conhecia aquele gesto, conhecia demais. Ele mesmo fazia isso quando criança. Sua mãe sempre dizia que era uma marca da família. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a ideia absurda que começava a se formar. Não pode ser. Mas quanto mais tentava negar, mais a dúvida crescia, ganhando forma, peso, presença. Pegou o celular na mesinha de cabeceira. A tela iluminou o rosto dele na penumbra. Abriu as redes sociais e digitou o nome dela, Andréia Souza. Vários perfis apareceram. Ele rolou a tela com o coração acelerado até encontrar uma foto que reconheceu imediatamente. Era ela, o mesmo rosto, o mesmo olhar, só que agora, com uma expressão mais cansada, mais madura. O perfil estava privado. Vinícius soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Claro que estaria. Andréia sempre foi reservada, discreta, mas isso não ia impedi-lo. Não agora. Ele precisava de respostas. Mas, nos dias seguintes, Vinícius não conseguia se concentrar direito no trabalho. Durante as consultas, pegava-se pensando nela. Nos corredores do hospital, seu olhar se perdia, como se estivesse procurando algo que não estava ali. Colegas perguntavam se ele estava bem. Ele mentia que sim, mas não estava. Até que 3 dias depois do incidente no parque, ele tomou uma decisão. Não podia continuar assim. Precisava falar com ela. Precisava entender. Vinícius sabia que Andréia trabalhava com design gráfico. Era o que ela fazia antes, quando ainda estavam juntos. Com um pouco de pesquisa e ajuda de um amigo que trabalhava com marketing, ele descobriu onde ela estava empregada. Um pequeno estúdio criativo no centro da cidade, sem pensar muito, porque se pensasse, desistiria. Ele pegou o carro e foi até lá. O estúdio ficava no 2º andar de um prédio antigo, com paredes de tijolo aparente e janelas grandes que davam para a rua. Vinícius estacionou do outro lado da calçada e ficou ali observando, tentando reunir coragem. O que eu vou dizer?
Oi, sumiu da minha vida, mas agora eu te encontrei por acaso. E preciso saber quem é sua filha. Parecia loucura. Talvez fosse. Mas antes que pudesse desistir, a porta do prédio se abriu. E lá estava ela. Andréia saiu carregando uma pasta grande debaixo do braço. Os cabelos presos em um coque bagunçado. Óculos de sol cobrindo parte do rosto. Ela olhou para os lados distraída e começou a caminhar pela calçada. Vinícius saiu do carro sem pensar. Andréia. Ela parou. O corpo inteiro ficou rígido. Lentamente virou-se para encará-lo. Mesmo com os óculos escuros, ele sabia que ela estava assustada. Podia ver pela forma como sua respiração ficou mais rápida, como suas mãos apertaram a alça da pasta. Vinícius, o que você está fazendo aqui? A voz dela era controlada, mas trêmula. Eu precisava te ver. Não é uma boa hora. Andréia, por favor. Ela olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Eu não posso fazer isso agora. Fazer o quê? Conversar comigo? Ela tirou os óculos e Vinícius viu os olhos dela. Cansados, assustados, mas ainda bonitos. Ainda os mesmos que ele amou. Você não entende? Então me explica. Ele deu um passo à frente. Me explica por que você sumiu. Por que nunca mais deu notícia. Por que... Vinícius, não. Por que você fugiu de mim? O silêncio entre eles era pesado. Pessoas passavam pela calçada, alheias ao confronto silencioso que acontecia ali. Andréia desviou o olhar. Eu não fugi de você. Eu... Precisei seguir em frente. Sem uma palavra, sem uma explicação. Era complicado. Complicado. Ele repetiu com um riso amargo. 7 anos, Andréia. 7 anos sem saber se você estava viva, se estava bem, se... Eu sei. Ela interrompeu, a voz falhando. Eu sei, tá bom? Eu sei que foi errado, mas eu não podia. Eu não conseguia. Ela parou, respirando fundo, tentando se recompor. Vinícius deu mais um passo. Quem é Clara? Andréia congelou. O quê? A menina. Sua filha. Quantos anos ela tem? Isso não é da sua conta, não é? A voz dele estava mais alta agora, carregada de emoção. Eu salvei a vida dela, Andréia. Eu segurei aquela criança nos braços. E quando eu olhei para ela, eu senti algo que não consigo explicar. Vinícius, para. Ela tem os meus olhos. Andréia arregalou os olhos, como se tivesse levado um soco. Você está louco. Estou? Ele se aproximou ainda mais, os olhos fixos nos dela. Então me diz que eu estou errado. Olha na minha cara e me diz que eu estou imaginando coisas. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. E foi nesse silêncio que Vinícius entendeu. Ela não conseguia negar. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, uma voz infantil ecoou do outro lado da rua. Mamãe! Ambos viraram ao mesmo tempo. Clara vinha correndo pela calçada, segurando a mão de uma mulher mais velha, provavelmente a avó. Quando a menina viu Vinícius, seu rosto se iluminou. Tio, é você. Ela soltou a mão da avó e correu até ele, parando bem na frente com um sorriso enorme. Oi, tio. Você veio ver a mamãe? Vinícius ficou sem palavras. Apenas olhou para Clara, depois para Andréia, que estava pálida. Oi, pequena. Ele conseguiu dizer, a voz embargada. Clara deu uma risadinha e pegou na mão dele sem nenhum medo. Você é legal. A vovó disse que você salvou minha vida. Vinícius apertou de leve a mãozinha dela, sentindo o coração apertar. Foi só meu trabalho. Não foi, não. Você é um herói. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Andréia se aproximou rapidamente, pegando Clara pela mão. Vamos, filha. A gente precisa ir. Mas, mamãe, eu queria falar com o tio. Agora não. Clara? A menina fez bico, mas obedeceu. Andréia lançou um último olhar para Vinícius. Um olhar que dizia tudo e nada ao mesmo tempo. Por favor, não volta aqui. E saiu, levando Clara consigo. Vinícius ficou ali, parado na calçada, vendo as duas se afastarem. E a dúvida que o corroía agora era uma certeza dolorosa. Aquela menina não era apenas uma estranha. Ela era parte dele. Vinícius não desistiu. Nos dias que se seguiram, ele voltou ao estúdio. Não para confrontá-la novamente. Pelo menos não da mesma forma. Ele sabia que pressionar Andréia só a faria fugir ainda mais. Então mudou de estratégia. Esperou. Observou. E quando ela saía para almoçar, ele aparecia,
casual, como se fosse coincidência. No começo ela fingia que não o via, desviava o caminho, entrava em lojas aleatórias só para evitá-lo. Mas Vinícius era persistente, não de um jeito invasivo. Ele respeitava o espaço dela, mas estava lá, sempre lá, como uma lembrança que ela não conseguia apagar. Ei, Clara. Clara adorava ele. Sempre que a menina o via, corria para cumprimentá-lo, contava sobre o dia na escola, mostrava desenhos, pedia para ele ver o machucado no joelho que ela tinha levado brincando. E Vinícius ouvia tudo com atenção genuína, como se cada palavra daquela criança fosse a coisa mais importante do mundo. Porque de certa forma era. Andréia observava de longe com o coração apertado. Via o jeito como Vinícius olhava para Clara, com carinho, com cuidado, com algo que ela não conseguia nomear, mas que a assustava profundamente. Até que uma tarde ela cedeu. Foi em uma sexta-feira chuvosa. Vinícius estava encostado em um poste, segurando um guarda-chuva, esperando Andréia sair do trabalho. Ele não tinha certeza se ela viria falar com ele, mas ele tinha que tentar. Quando ela apareceu na porta, olhou para ele com uma expressão cansada. Não de raiva, apenas cansada. Você não vai desistir, vai? Ela perguntou, parando a alguns passos de distância. Não, ele respondeu simplesmente. Andréia suspirou, passando a mão pelo rosto. Eu não sei o que você quer de mim, Vinícius. Eu só quero conversar. A gente já conversou? Não, a gente gritou. A gente se evitou. Mas conversar... A gente não conversou de verdade. Ela ficou em silêncio, mordendo o lábio inferior, um hábito antigo que ele reconheceu imediatamente. Toma um café comigo, ele pediu a voz mais suave. Não só isso, meia hora. Se depois você quiser que eu suma, eu sumo. Andréia olhou para ele por um longo momento e então, contra todos os seus instintos, assentiu. O café ficava a 2 quadras dali. Era um lugar pequeno, aconchegante, com mesas de madeira e cheiro de pão fresco no ar. Eles se sentaram perto da janela, longe dos outros clientes. No começo, nenhum dos dois sabia o que dizer. Apenas mexiam nas xícaras, evitando o olhar um do outro, até que Vinícius quebrou o silêncio. Como você está? Andréia deu um sorriso fraco. Sobrevivendo. E Clara? Ela ergueu os olhos rapidamente, como se o nome da filha na boca dele a pegasse desprevenida. Ela está bem. Adora a escola. Adora desenhar. É uma menina incrível. Eu percebi. O silêncio voltou, mas dessa vez era menos desconfortável. Ela gosta de você. Andréia disse baixinho, quase relutante. Não para de falar no tio que salvou ela. Vinícius sorriu, mas era um sorriso triste. Ela é especial. É. Andréia concordou e pela primeira vez havia ternura na voz dela. Orgulho. Ele respirou fundo, reunindo coragem. Por que você foi embora, Andréia? Ela desviou o olhar, fixando os olhos na chuva lá fora. Era tudo muito complicado, Vinícius. Complicado como? Você não vai entender. Então me ajuda a entender. Andréia apertou a xícara entre as mãos, como se precisasse de algo para segurar. A gente estava em momentos diferentes. Você estava começando a residência, eu estava perdida, sem saber o que fazer da vida. A gente brigava muito no final, mas a gente sempre se resolvia. Até que não se resolveu mais. Ela disse, a voz quebrando um pouco. Ai, eu achei que era melhor assim, que você ia seguir em frente mais rápido sem mim. Você não tinha esse direito. Vinícius falou sem raiva, mas com dor. Você não podia decidir isso por mim. Eu sei, ela sussurrou. Eu sei. Eles ficaram em silêncio novamente. Um silêncio pesado, cheio de palavras não ditas. E ainda é complicado? Ele perguntou. Andréia levantou os olhos, confusa. O quê? Você disse que era complicado. Ainda é? Ela engoliu seco. Sim. Vinícius se inclinou para a frente, a voz baixa, mas firme. Andréia. Clara é minha filha? O mundo parou. Andréia ficou completamente imóvel. Seus olhos se arregalaram. O rosto perdeu a cor. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. E então, lentamente, ela desviou o olhar. Eu preciso ir. Ela se levantou rapidamente, pegando a bolsa. Andréia, espera. Não, Vinícius. Eu não posso fazer isso agora. Só me responde.
Eu não posso. A voz dela saiu mais alta do que ela pretendia. Algumas pessoas no café olharam. Andréia sentiu as lágrimas queimando nos olhos e virou-se para sair. Mas Vinícius foi mais rápido. Ele segurou o braço dela, gentil, mas firme. Por favor, ele sussurrou. Só me diz a verdade. Andréia olhou para ele, os olhos marejados. A verdade não vai mudar nada. Vai mudar tudo. Ela puxou o braço, libertando-se do toque dele. Eu sinto muito, Vinícius, mas eu não posso te dar o que você quer. E saiu. Vinícius ficou ali, parado no meio do café, sentindo o chão desabar sob seus pés. Naquela noite, ele não conseguiu fazer nada. Apenas ficou sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos tentando processar tudo. Ela não negou. Ela poderia ter dito não, ela não é sua filha. Poderia ter encerrado aquilo de uma vez, mas não disse. Isso era uma resposta. Vinícius pegou o celular e abriu a galeria de fotos. Rolou até encontrar uma pasta antiga, fotos de 7 anos atrás. Andréia sorrindo. Os dois em uma praia, em um restaurante. Na casa dela, ele parou em uma foto específica. Era uma selfie que ele tinha tirado. Andréia estava de lado, rindo de algo que ele havia dito. A mão dela estava no colo. E no dedo estava o anel que ele tinha dado. Um anel simples. Uma promessa. Ele fechou os olhos, sentindo a dor apertar o peito. E pela primeira vez em 7 anos, Vinícius chorou. Não de raiva, não de ressentimento, mas de saudade, de perda e de uma pergunta que o consumia. Quanto tempo da vida da minha filha eu perdi? As semanas que se seguiram foram estranhas. Andréia não bloqueou Vinícius. Não pediu que ele parasse de aparecer, mas também não facilitou. Ela mantinha uma distância segura, educada, como se estivesse constantemente equilibrando-se em uma corda bamba entre deixá-lo entrar e mantê-lo longe. Vinícius, por sua vez, não pressionou mais, não fez perguntas diretas sobre Clara, não confrontou. Ele apenas estava presente. Oferecia carona quando chovia, comprava um lanche extra e dividia com ela. Conversava sobre coisas simples, o trabalho, o trânsito, o clima, como se estivessem recomeçando. Do zero. E Clara era o elo que os mantinha próximos. Sempre que via Vinícius, corria para abraçá-lo. Mostrava os trabalhos da escola. Pedia para ele brincar. E ele nunca recusava. Cada momento com aquela menina era precioso. Cada sorriso dela era uma luz que acendia algo dentro dele. Andréia observava tudo com o coração apertado. Via o jeito como Clara se iluminava perto dele. Via a paciência com que Vinícius a ouvia. Via o carinho genuíno nos gestos dele. E isso a assustava, porque quanto mais ela via, mais difícil ficava negar a verdade. Hoje foi em uma tarde de quinta-feira que tudo mudou. O céu estava carregado desde cedo, mas Andréia tinha saído sem guarda-chuva. Confiou que a chuva não viria. Errou. Quando saiu do trabalho, a tempestade já castigava a cidade. Relâmpagos cortavam o céu. Trovões ecoavam entre os prédios e a chuva caía com força, transformando as ruas em rios. Ela estava parada debaixo da marquise do prédio, olhando para o dilúvio lá fora, quando ouviu a buzina. Virou-se e viu o carro dele. Vinícius estava parado na rua, a janela baixa, os cabelos molhados pela chuva que entrava no carro. Entra! Ele gritou por cima do barulho da tempestade. Andréia hesitou, mas quando um raio caiu perto, ela não pensou 2 vezes. Correu até o carro e entrou. O silêncio dentro do veículo era um contraste gritante com o caos lá fora. Andréia estava encharcada, os cabelos grudados no rosto, a blusa molhada. Ela tremeu mais de frio do que de medo. Obrigada, ela murmurou. Vinícius pegou uma jaqueta que estava no banco de trás e estendeu para ela. Põe isso! Você vai pegar um resfriado. Ela aceitou envolvendo-se no casaco dele. Cheirava a ele. Aquele cheiro que ela conhecia tão bem, que tinha se forçado a esquecer, mas que agora invadia seus sentidos como uma onda de memórias. Onde você mora? Vinícius perguntou, ligando o carro. Andréia deu o endereço e ele começou a dirigir. A chuva batia com força no para-brisa, os limpadores mal dando conta. O trânsito estava lento, mas nenhum dos dois parecia ter pressa. Clara está com sua mãe? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Está, ela vai dormir lá hoje. Vinícius assentiu, mantendo os olhos na estrada. Ela é ótima com criança.
Sempre foi. Andréia sorriu de leve. Já acho que é a melhor. A avó que alguém poderia ter. Clara tem sorte. Andréia olhou para ele, surpresa com a ternura na voz. Você gosta muito dela, não é? Vinícius demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, honesta. Eu não sei explicar, mas desde o primeiro momento que eu a vi, senti que precisava protegê-la. Como se fosse minha responsabilidade. Andréia sentiu o coração apertar. Vinícius, eu sei que você não quer falar sobre isso. Ele interrompeu ainda sem olhar para ela. E eu não vou forçar. Mas só quero que você saiba que, não importa o que aconteceu entre a gente, eu nunca faria nada para machucar vocês duas. Andréia sentiu as lágrimas queimarem, mas segurou. Eu sei. Eles dirigiram o resto do caminho em silêncio, apenas o som da chuva preenchendo o espaço entre eles. Quando chegaram ao prédio de Andréia, a tempestade tinha diminuído um pouco, mas ainda chovia forte. Ela se preparou para sair, mas algo a fez parar. Quer entrar? Ela perguntou sem olhar para ele, só para esperar a chuva passar um pouco. Vinícius ficou surpreso, mas não hesitou. Claro, o apartamento era pequeno, mas aconchegante. Tinha a marca de Andréia em cada canto. Almofadas coloridas, plantas nas janelas, desenhos de Clara colados na geladeira. Vinícius olhou ao redor, sentindo uma mistura de nostalgia e dor. Era tão dela. Quer um café? Andréia ofereceu, tirando os sapatos molhados. Quero. Ela foi até a cozinha e ele a seguiu. Ficou encostado no balcão, observando enquanto ela preparava o café. Os movimentos eram automáticos, familiares, como se o tempo não tivesse passado. Você se lembra da primeira vez que a gente fez café juntos? Vinícius perguntou, um sorriso triste nos lábios. Andréia riu baixinho. Lembro. Você queimou a água? Não queimei, só esqueci no fogo. Vinícius queimou. Eles riram. E por um momento, era como se estivessem de volta àquele tempo, quando tudo era mais simples, quando eles eram apenas dois jovens apaixonados, sem o peso do mundo nos ombros. O café ficou pronto, e eles se sentaram no sofá, as xícaras quentes nas mãos. A chuva lá fora continuava, mas agora era um som suave, reconfortante. Eu senti sua falta. Vinícius disse de repente, a voz baixa. Andréia virou o rosto para ele, os olhos arregalados. Vinícius, não! Ele a interrompeu, colocando a xícara na mesa. Deixa eu falar. Só dessa vez. Ela engoliu seco, mas não o interrompeu. Eu passei 7 anos tentando te esquecer. Tentando seguir em frente. Saí com outras pessoas. Tentei reconstruir minha vida. Mas nada. Nada nunca foi como era com você. E quando eu te vi naquele parque, foi como se tudo voltasse. A dor, a saudade, a raiva, mas também o amor. Andréia sentiu as lágrimas escorrerem. Eu não queria te machucar. Eu sei. Ele se aproximou pegando a mão dela. E eu não estou pedindo explicações. Não agora. Só quero que você saiba que eu ainda sinto algo por você. E não sei se isso é certo ou errado, mas é real. Ela olhou para as mãos deles, entrelaçadas, e então, lentamente, ergueu os olhos para encará-lo. Eu também senti sua falta. Foi tudo o que precisava. Vinícius se inclinou e Andréia não recuou. Os lábios deles se encontraram devagar, como se testando um terreno antigo. O beijo era suave no começo, hesitante, mas logo ganhou intensidade. 7 anos de saudade, de dor, de palavras não ditas. Tudo estava ali naquele beijo. Andréia segurou o rosto dele, aprofundando o contato, como se quisesse ter certeza de que aquilo era real. Vinícius a puxou para mais perto, os dedos entrelaçados nos cabelos dela. E por um momento não havia mais dor, não havia mais medo, só eles. Mas então, Andréia se afastou. Isso não devia ter acontecido. Ela sussurrou, levantando-se rapidamente. Vinícius ficou confuso. Andréia, você precisa ir. Por quê? O que aconteceu? Isso foi um erro. Não foi. Ele se levantou também, a voz firme. E você sabe disso. Você não entende, então me explica. Ele quase gritou, frustrado. Me explica por que toda vez que a gente se aproxima, você foge. Porque eu tenho medo! Ela gritou de volta, as lágrimas caindo livremente agora. Medo de quê? De que você descubra a verdade e me odeie?
O silêncio caiu como uma bomba. Vinícius deu um passo para trás, o peito subindo e descendo rapidamente. Então é verdade. Andréia cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Por favor, vá embora. Vinícius ficou parado ali por um longo momento, dividido entre ficar e ir, mas no final pegou a jaqueta e caminhou até a porta. Antes de sair, olhou para ela uma última vez. Eu não vou te odiar, Andréia, mas você precisa parar de fugir. E saiu, deixando-a sozinha. Andréia desabou no sofá chorando, porque ela sabia que ele estava certo, mas saber não tornava mais fácil. Vinícius não conseguia parar de pensar. Nos dias que se seguiram àquele beijo, ele se viu refém de uma obsessão silenciosa. Cada interação com Clara, por mais breve que fosse, se tornava um exame minucioso. Ele observava, analisava, comparava. O jeito como ela ria, jogando a cabeça para trás. Forma como mordia o lábio, inferior quando estava concentrada. O hábito de coçar o nariz quando ficava nervosa. O sorriso torto, mais puxado para o lado esquerdo. Tudo isso ele conhecia, porque eram seus trejeitos. Ele começou a procurar fotos antigas, de quando era criança. Encontrou uma caixa empoeirada no armário da casa da mãe, cheia de álbuns desbotados. E lá estava ele, com 6, 7 anos. O mesmo cabelo castanho, os mesmos olhos amendoados, o mesmo sorriso. Era como olhar para Clara. Vinícius sentou-se no chão da sala, cercado de fotografias antigas, e sentiu algo se partir dentro dele. Não era mais dúvida, era certeza. Uma certeza que doía mais do que qualquer ferida física. Ele pegou o celular e abriu a calculadora. Contou nos dedos. Clara tinha 6 anos. Se Andréia engravidou logo depois que terminaram, a conta fechava. Perfeitamente. Ele jogou o celular no sofá e passou as mãos pelo rosto, tentando conter a onda de emoções que o invadia. Raiva, tristeza, traição. Mas, acima de tudo, uma dor profunda. A dor de saber que tinha perdido 6 anos da vida da própria filha. 6 anos de primeiros passos. 6 anos de primeiras palavras. 6 anos de abraços. De risos, de noites em claro. De histórias para dormir. 6 anos roubados. E Andréia tinha escondido isso dele, deliberadamente. Vinícius sentiu a raiva crescer, mas não era só raiva, era desespero. Ele precisava de provas, precisava de algo concreto, algo que confirmasse aquilo de uma vez por todas, porque parte dele ainda queria estar errado, mas a parte maior já sabia a verdade. Nos encontros seguintes com Clara, Vinícius se tornou ainda mais atento. Um dia, enquanto esperava Andréia sair do trabalho, Clara apareceu com a avó. A menina correu até ele, como sempre fazia, e mostrou um desenho que tinha feito na escola. Olha, tio, desenhei minha família. Vinícius pegou o papel com cuidado. Lá estavam 3 figuras. Uma mulher com cabelo comprido, uma menina pequena e um espaço vazio ao lado. Quem é quem? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Essa sou eu, essa é a mamãe. E essa aqui é a vovó. Clara apontou com orgulho. E aqui? Ele apontou para o espaço vazio. Clara ficou quieta por um momento. Então deu de ombros. Eu não sei quem colocar aí. Vinícius sentiu o coração apertar. Por quê? A professora disse para desenhar a família. Mas eu não tenho pai. A frase saiu tão natural, tão desprovida de mágoa, que foi ainda mais dolorosa. Você nunca conheceu seu pai? Vinícius perguntou, a voz quase falhando. Clara balançou a cabeça. A mamãe disse que ele foi embora antes de eu nascer, mas que ele era um homem bom. Vinícius fechou os olhos, respirando fundo. Sentiu a avó de Clara se aproximar, colocando a mão no ombro da neta. Vamos, querida. Sua mãe já deve estar saindo. Clara acenou para Vinícius e saiu, deixando-o sozinho com o desenho na mão. Ele olhou para o espaço vazio no papel e se viu ali. Naquela noite, Vinícius não conseguiu dormir de novo. Ficou sentado na varanda do apartamento, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. O desenho de Clara na mão. Ele foi embora antes de eu nascer. A frase ecoava na mente dele como um acorde dissonante. Andréia tinha dito isso. Tinha feito Clara acreditar que ele tinha escolhido partir, que tinha abandonado as duas. Mas ele não sabia. Ele nunca soube. Vinícius sentiu a raiva explodir dentro dele. Amassou o desenho entre as mãos, mas logo se arrependeu. Alisou o papel com cuidado,
como se fosse algo sagrado, porque era o grito silencioso de uma criança que cresceu sem pai. E ele era esse pai. Ele pegou o celular, os dedos tremendo, e digitou uma mensagem para Andreia. Precisamos conversar, amanhã, sem desculpas. Sem fugas. É sobre Clara. Enviou. E esperou. A resposta demorou quase 1 hora, mas veio. Vinícius soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Mas a confirmação não veio no dia seguinte. Veio de uma forma que ele nunca esperou. Era uma terça-feira. Vinícius estava de plantão, no hospital, quando recebeu uma ligação da escola onde Clara estudava. Uma das professoras, nervosa, explicou que a menina tinha passado mal durante a aula de educação física. Nada grave, mas precisavam que um responsável fosse buscá-la. Andreia estava em uma reunião importante e não podia sair. A avó estava viajando e, por algum motivo, o número de Vinícius estava na lista de contatos de emergência. Ele não hesitou. Pegou o carro e foi até a escola. Quando chegou, Clara estava sentada na enfermaria, pálida, mas acordada. Ao ver Vinícius, seu rosto se iluminou. Theo? Ele se ajoelhou ao lado dela, verificando os sinais vitais com o olhar treinado de médico. Como você está se sentindo, pequena? Melhor agora que você está aqui. Vinícius sorriu, mas estava preocupado. A enfermeira da escola entregou-lhe a ficha médica de Clara para que ele assinasse como responsável temporário. E foi ao abrir aquela ficha que tudo desmoronou. Toastme e de nome, Clara Souza Mendes. Data de nascimento: 14 de março de 2019, tipo sanguíneo. AB negativo. Alergias: pólen camarão, pai. Não informado, mãe. Andreia Souza Vinícius parou de respirar. AB negativo, um dos tipos sanguíneos mais raros. Apenas 1% da população. O mesmo tipo sanguíneo dele. E as alergias: pólen e camarão. Exatamente as mesmas que ele tinha. Ele segurou a ficha com as mãos trêmulas, lendo e relendo aquelas informações. Não era mais suspeita, não era mais coincidência. Era prova, biológica, inegável. Vinícius sentiu as pernas fraquejarem. Teve que se apoiar na mesa para não cair. Tio, você tá bem? Clara perguntou preocupada. Ele olhou para ela, para aqueles olhos que eram os dele, para aquele sorriso que era o dele, para aquela criança que era dele. Estou. Ele mentiu, a voz saindo rouca. Só fiquei preocupado com você. Clara sorriu. Você é muito legal, tio. Vinícius apertou a mão dela, sentindo as lágrimas queimarem, mas não podia chorar. Não ali, não na frente dela. Então ele apenas sorriu, um sorriso triste, partido. Você também é, pequena. Você também é. Naquela noite, sozinho no apartamento, com a cópia da ficha médica em mãos, Vinícius finalmente deixou as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de dúvida, eram lágrimas de certeza, de dor, de raiva e de um amor tão profundo que doía, porque agora ele sabia. Clara era sua filha e Andreia tinha mentido. Por 6 anos inteiros, Vinícius mal conseguia respirar direito. Ele passou a noite inteira acordado, olhando para o teto, a mente girando em círculos infinitos. A ficha médica estava sobre a mesa de centro, como uma acusação silenciosa. Ele a havia lido tantas vezes que já decorara cada palavra, cada número, cada detalhe. AB negativo, pólen camarão, Clara. Tinha nascido em março de 2019. Eles terminaram em junho de 2018. A conta não só fechava. Ela gritava a verdade, e Andreia sabia. Desde o começo, Vinícius sentiu a raiva voltar, mas dessa vez era diferente. Não era uma raiva explosiva, descontrolada, era fria, calculada. A raiva de quem foi enganado, de quem teve algo precioso roubado e nunca soube. Ele se levantou da cama antes do amanhecer. Tomou um banho gelado tentando clarear a mente e preparou café, mas não conseguiu beber. O estômago revirava só de pensar. Pegou o celular, abriu a conversa com Andreia e digitou: Hoje, depois da escola, preciso falar com você. E não aceito não como resposta. Enviou e esperou. A resposta veio rápida demais, como se ela já estivesse acordada, esperando. Vinícius, eu não posso hoje. Tenho... Ele interrompeu. Não quero saber o que você tem. Eu vou estar na porta da escola às 17 horas. Se você não aparecer, eu vou bater na sua porta. E vamos ter essa conversa na frente de Clara. Escolha.
Ele nunca tinha falado assim com ela. Nunca tinha usado esse tom. Mas agora não havia mais espaço para gentilezas. Andréia demorou para responder. Quando a mensagem chegou, era curta. Eu vou estar lá. As horas até às 5 da tarde foram as mais longas da vida de Vinícius. Ele tentou trabalhar. Atendeu alguns pacientes. Mas estava no modo automático. Seu corpo executava as funções, mas sua mente estava longe, presa naquele momento que ainda estava por vir. O que eu vou dizer? Como eu começo? Eu grito, eu choro. Eu apenas pergunto? Não havia ensaio para uma conversa como essa. Quando finalmente chegou o horário, Vinícius saiu do hospital e foi direto para a escola. Estacionou do outro lado da rua, de onde podia ver a entrada. Crianças começavam a sair, segurando mochilas coloridas, correndo para os pais. E então ele a viu. Clara saiu pulando, o cabelo balançando, sorrindo para uma amiguinha. Ela era tão leve, tão inocente, tão alheia ao terremoto que estava prestes a acontecer na vida dela. Vinícius apertou o volante com força. Logo em seguida viu Andréia. Ela caminhava devagar, o rosto tenso, os ombros rígidos. Usava óculos escuros, mas ele sabia que era para esconder os olhos inchados. Ela provavelmente não tinha dormido também. Clara correu até a mãe e a abraçou. Andréia a pegou no colo, apertou-a com força, como se quisesse protegê-la de algo invisível. Vinícius desceu do carro. Andréia o viu imediatamente. Ficou paralisada por um segundo, mas então disse algo para Clara, que acenou e correu até outra mulher. Aparentemente uma amiga da escola, que cuidaria dela por algumas horas. Andréia caminhou até Vinícius, devagar, como quem caminha para o próprio julgamento. Quando parou na frente dele, tirou os óculos. Os olhos estavam vermelhos, cansados, mas também resignados. Oi, ela disse, a voz quase inaudível. Vinícius não respondeu, apenas entrou no carro. Ela hesitou, mas entrou também. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, até que Vinícius, sem olhar para ela, falou. AB negativo. Andréia fechou os olhos. Vinícius, alérgia a pólen e camarão. Por favor, nascida em março de 2019. Ele virou o rosto para ela, os olhos duros. 9 meses depois de junho de 2018. Andréia começou a chorar. Eu posso explicar. Explicar. A voz dele saiu mais alta do que pretendia. Você vai explicar. Como escondeu de mim que eu tenho uma filha por 6 anos? Eu tentei te contar. Quando? Ele quase gritou. Quando, Andréia? Porque eu não recebi ligação. Não recebi mensagem. Não recebi nada. Eu estava grávida quando terminamos. Ela gritou de volta, as lágrimas escorrendo. Eu descobri 2 semanas depois. E tentei te ligar, Vinícius, tentei. Mas você tinha me bloqueado. Ele parou. Eu não bloqueei você. Bloqueou sim, ela soluçou. Eu tentei te ligar 5 vezes. Todas foram direto para a caixa postal. Tentei mandar mensagem. Não entregava. Você me bloqueou, Vinícius. E eu fiquei sozinha. Vinícius sentiu o chão sumir. Era verdade. Depois do término, ele tinha bloqueado o número dela. Estava machucado, com raiva, e não queria nenhum contato. Mas ele não sabia. Ele não sabia que ela estava tentando contar que estava grávida. Ele engasgou. Eu não sabia, Andréia. Eu juro que não sabia. Eu sei. Ela sussurrou. Eu sei. Mas na época, eu achei que você tinha feito de propósito, que tinha me bloqueado, porque não queria mais nada comigo. Então eu desisti. Você devia ter insistido. Como não? Ela gritou. Como, Vinícius? Eu não sabia onde você morava. Você tinha mudado de cidade para fazer residência. Eu não tinha contato dos seus amigos. Eu estava sozinha, grávida, com medo, e achando que você tinha me abandonado de propósito. Vinícius passou as mãos pelo cabelo, desesperado. Você podia ter procurado minha mãe. Ela saberia onde eu estava. Andréia desviou o olhar. Eu tentei. E ela não quis me receber. Vinícius arregalou os olhos. O quê? Ela disse que você estava reconstruindo sua vida, que eu só ia atrapalhar, que era melhor eu sumir e deixar você em paz. Vinícius sentiu o sangue ferver. Minha mãe disse isso? Andréia assentiu, chorando. Eu estava desesperada, sem dinheiro, sem apoio e com um bebê a caminho. Então
Eu segui o conselho dela, sumi, segui em frente. Criei Clara sozinha. Vinícius não conseguia processar. Sua mãe, a mulher que ele amava e respeitava, tinha feito isso? Eu não sabia, Andréia. Ele repetiu, a voz quebrada. Eu juro que não sabia de nada disso. Eu sei, ela sussurrou. Mas agora você sabe, e eu não sei o que fazer. Eles ficaram em silêncio, um silêncio pesado, sufocante, até que Vinícius falou, a voz fria. Você tirou 6 anos da minha vida com a minha filha. Vinícius, 6 anos. Andréia, ele olhou para ela, os olhos cheios de dor. Já há 6 anos que eu nunca vou ter de volta. 6 anos de primeiras vezes que eu perdi. Por quê? Porque minha mãe foi cruel e você não lutou o suficiente. Eu estava sozinha. E eu também estive. Ele gritou. Ou eu passei 7 anos me perguntando o que eu fiz de errado. 7 anos tentando te esquecer e nunca conseguindo. E agora eu descubro que eu tenho uma filha. E ela acha que eu a abandonei. Andréia soluçou. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Vinícius abriu a porta do carro. Eu preciso de tempo. Vinícius, por favor. Eu preciso de tempo. Andréia. Ele saiu do carro, mas antes de fechar a porta, olhou para ela uma última vez. Você me deve isso. E foi embora, deixando-a sozinha, chorando dentro do carro. Naquela noite, Vinícius ligou para a mãe. Quando ela atendeu, ele foi direto ao ponto. Por que você não me contou que Andréia tentou falar comigo? Houve um silêncio do outro lado. Vinícius, por quê? A mãe suspirou. Porque eu achei que estava te protegendo. Protegendo? Ele riu amargo. Você tirou de mim o direito de ser pai. Você estava começando sua carreira. Não tinha condições de... Não era sua decisão. Ele gritou. Não era sua. E desligou. Jogou o celular no sofá e desabou. E pela primeira vez desde que tudo começou, Vinícius não sabia mais o que fazer. Porque ele estava com raiva de Andréia. Com raiva da mãe. Mas acima de tudo, estava com raiva de si mesmo. Por ter bloqueado Andréia. Por não ter insistido em encontrá-la. Por ter perdido 6 anos da vida da própria filha. Os dias que se seguiram foram os mais sombrios da vida de Vinícius. Ele não ligou para Andréia. Não mandou mensagem. Não apareceu na porta da escola. Era como se tivesse sumido do mapa. E, de certa forma, era exatamente isso que ele precisava. Fazer. Desaparecer, processar, entender o que estava sentindo antes de fazer ou dizer algo de que pudesse se arrepender. Mas o silêncio dele não era apenas ausência. Era um vazio que gritava. No hospital, colegas percebiam que ele estava diferente, mais distante, mais sério. Atendia os pacientes com a mesma competência de sempre. Mas faltava algo, aquela centelha de humanidade que sempre o diferenciou. Ele estava funcionando no automático, como um robô programado para salvar vidas, mas incapaz de salvar a si mesmo. À noite, sozinho no apartamento, ele revisitava cada memória, cada momento que poderia ter sido diferente, se não tivesse bloqueado Andréia, se tivesse insistido em encontrá-la, se tivesse ignorado o orgulho ferido e ido atrás dela. Mas e se não mudava nada? Não trazia de volta os 6 anos perdidos. Vinícius olhava para o desenho de Clara, aquele com o espaço vazio, onde deveria estar a figura do pai, e sentia o peito apertar. Quantas vezes ela tinha se perguntado por que não tinha um pai? Quantas vezes tinha visto outras crianças sendo buscadas pelos pais na escola e sentido falta de algo que nem sabia que poderia ter. E a culpa? A culpa era insuportável. Porque sim, Andréia tinha escondido, mas ele também tinha facilitado. Tinha fechado todas as portas. Tinha construído muros tão altos que nem mesmo uma notícia de gravidez conseguiu atravessar. Foi no 6º dia de silêncio que Andréia quebrou. Ela apareceu no hospital. Vinícius estava saindo do plantão cansado, quando a viu parada perto do estacionamento. Os braços cruzados, o olhar perdido. Quando o viu, ela deu um passo à frente. Vinícius. Ele parou. Por um momento pensou em simplesmente passar reto, entrar no carro e ir embora. Mas não conseguiu. O que você quer? A voz saiu mais fria do que ele pretendia. Conversar. A gente já conversou. Não, você gritou.
Eu chorei, e você foi embora. Ela se aproximou, mas a gente não conversou. Vinícius suspirou, passando a mão pelo rosto. Andréia, eu não tenho energia para isso. Agora, Clara está perguntando, por você. Ele congelou. O quê? Ela quer saber onde você está. Por que você não apareceu mais? A voz de Andréia falhou. Ela acha que fez algo errado. Vinícius sentiu o coração se partir. Eu não posso vê-la agora. Por quê? Porque eu não sei o que dizer. Ele explodiu. O que eu vou falar, Andréia? Oi, Clara. Descobri que sou seu pai. Mas sua mãe escondeu isso de mim por 6 anos. É isso? Não. Saletituba, ela gritou de volta. Você vai dizer que estava ocupado. Que teve uma emergência, que sente saudade dela. Qualquer coisa menos sumir sem explicação. Como você fez comigo? O golpe foi certeiro. Andréia recuou como se tivesse levado um tapa. Isso foi baixo, mas foi verdade. Eles ficaram se encarando. 2 corações partidos, tentando descobrir como consertar algo que parecia irremediavelmente quebrado. Até que Andréia falou, a voz baixa, trêmula. Eu cometi erros, eu sei. E vou carregar isso pro resto da vida. Mas Clara não tem culpa de nada. Ela não merece isso. Vinícius desviou o olhar. Eu sei. Então não faz com ela o que você acha que eu fiz com você. Não abandona ela agora. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Eu não estou abandonando. Então o que você está fazendo? Eu estou tentando não explodir. Ele abriu os olhos e havia dor ali. Dor pura. Eu estou tentando não dizer coisas que não posso voltar atrás. Eu estou tentando processar o fato de que tenho uma filha de 6 anos que não me conhece, que acha que eu não quis ela, que cresceu sem mim por causa de uma série de erros que eu não sei se consigo perdoar. Você acha que eu sei como lidar com isso? Andréia também chorava agora. Você acha que eu não me odeio todos os dias por não ter lutado mais? Por não ter batido na porta da sua mãe até ela me ouvir? Por não ter ido atrás de você pessoalmente? Eu sei que estraguei tudo. Mas eu fiz o melhor que pude com o que eu tinha na época. E talvez não tenha sido o suficiente, mas foi tudo o que eu consegui. Vinícius olhou para ela. Realmente olhou. E viu não a mulher que o traiu, mas a mulher que sobreviveu. Sozinha, com medo. Fazendo o melhor que podia. E algo dentro dele começou a rachar. Eu preciso de tempo. Ele repetiu, mas dessa vez a voz era mais suave. Quanto tempo? Eu não sei. Andréia assentiu, enxugando as lágrimas. Tudo bem, mas quando você estiver pronto... Clara vai estar esperando. Ela virou-se para ir embora, mas Vinícius a chamou. Andréia, ela parou. Eu não te odeio. Ela olhou para trás surpresa. Eu queria odiar. Seria mais fácil, mas eu não consigo. Ele engoliu seco. Eu só preciso aprender a conviver com isso. Andréia assentiu, um sorriso triste nos lábios. Eu entendo, e foi embora. Mas o universo não daria a Vinícius o tempo que ele pediu. Porque 2 dias depois tudo mudou. Era uma sexta-feira. A escola de Clara estava fazendo uma festa junina. Andréia tinha mandado uma mensagem para Vinícius avisando, não convidando, apenas informando caso ele quisesse aparecer. Ele não respondeu, mas também não conseguiu ficar em casa. Então foi. Ficou nos fundos do pátio observando de longe. Clara estava linda, vestida com um vestidinho xadrez, o cabelo preso em 2 tranças. Ela brincava com as amigas, sorria, pulava. Parecia feliz. E Vinícius se perguntou se tinha o direito de entrar naquela felicidade e bagunçar tudo. Foi quando viu a fumaça. No começo era só uma linha fina, saindo de uma das barracas decorativas. Ninguém percebeu, mas Vinícius percebeu, e seu instinto de médico, e agora de pai, disparou. Fogo. Alguém gritou. E então o caos começou. A fumaça se espalhou rápido, muito rápido. Pais corriam pegando seus filhos. Professores tentavam manter a calma, mas o pânico já tinha tomado conta. As crianças gritavam, choravam, corriam em direções aleatórias. E Vinícius? Vinícius correu para dentro. Clara? Essa ele gritou, empurrando pessoas, procurando desesperadamente. Andréia estava do outro lado do pátio, também gritando o nome da filha, tentando atravessar a multidão. Vinícius viu uma criança caída perto de uma das barracas, cercada de fumaça.
Não pensou. Apenas correu. Era Clara. Ela estava desacordada, o rostinho pálido coberto de fuligem. Não, não, não. Vinícius a pegou nos braços, verificando rapidamente os sinais vitais. Ela estava respirando. Fraco, mas respirando. Ele a carregou para fora, entre gritos, fumaça e sirenes ao longe. Quando finalmente saiu do prédio, Andréia o viu e desabou. Clara! Vinícius a colocou no chão, ainda verificando. Clara tossiu, os olhos se abrindo lentamente. Papai? Ela sussurrou, confusa. O mundo parou. Andréia arregalou os olhos. Vinícius sentiu as lágrimas caírem. E Clara, mesmo tonta, mesmo assustada, sorriu. Você voltou. E então desmaiou de novo. A ambulância chegou em minutos. Mas para Vinícius, cada segundo era uma eternidade. Ele segurou Clara nos braços até os paramédicos chegarem, monitorando cada respiração, cada batimento. Andréia estava ao lado dele, ajoelhada no chão, as mãos tremendo, o rosto coberto de lágrimas e fuligem. Ela vai ficar bem? Andréia perguntou pela 10ª vez, a voz embargada. Vai. Vinícius respondeu firme, mas por dentro estava desmoronando. Ela vai ficar bem. Quando os paramédicos colocaram Clara na maca, Vinícius não hesitou. Entrou na ambulância junto com Andréia. Ninguém questionou. Ninguém impediu. Ele era médico. E, mais do que isso, ele era o pai. Mesmo que ela ainda não soubesse. No hospital, Clara foi levada imediatamente para a observação. Inalação de fumaça. Possível intoxicação por monóxido de carbono. Nada gravíssimo, mas precisava de cuidados. Vinícius não saiu do lado dela. Mesmo quando outros médicos assumiram o caso, ele ficou ali segurando a mãozinha pequena, observando cada movimento, cada sinal vital no monitor. Andréia estava sentada do outro lado da cama, igualmente vigilante, mas exausta. Seus olhos estavam vermelhos, não só de choro, mas de fumaça também. Ela tinha entrado na área de risco procurando Clara, assim como ele. Os dois tinham corrido para salvar a mesma criança, sua filha. As horas passaram devagar. Clara dormia, sedada, o rostinho tranquilo agora que estava segura. De vez em quando ela se mexia, murmurava algo incompreensível, mas não acordava. E naquele silêncio, Andréia falou. Obrigada. Vinícius olhou para ela confuso. Pelo quê? Por ter salvado ela. De novo. Ele desviou o olhar, voltando para Clara. Eu sempre vou salvar. Ela sempre. Andréia sentiu as lágrimas voltarem. Ela te chamou de papai. Vinícius fechou os olhos, respirando fundo. Eu ouvi. Ela nunca chamou ninguém assim antes, nem mesmo nos sonhos. Andréia limpou o rosto com as costas da mão. Acho que, de alguma forma, ela sempre soube. Instinto, Vinícius murmurou. Crianças sentem essas coisas. Eles ficaram em silêncio novamente, apenas o som dos monitores preenchendo o espaço. Até que Andréia falou, a voz quebrando. Eu estraguei tudo, não foi? Vinícius não respondeu imediatamente. Não sei. Ele finalmente disse. Talvez. Ou talvez a gente só tenha feito o melhor que conseguiu em situações impossíveis. Você me perdoa? Vinícius olhou para ela. Realmente olhou. Eu não sei se consigo esquecer, mas eu também não sei se consigo ficar com raiva para sempre. Ele apertou de leve a mão de Clara. Porque olha para ela, Andréia. Olha o que você criou, sozinha. Uma menina incrível, inteligente, carinhosa, corajosa, você fez isso. E eu não posso ignorar isso. Andréia soluçou. Eu fiz o meu melhor. Eu sei, mas não foi suficiente. Foi sim. Ele olhou para ela. Porque ela está aqui viva, feliz e isso é tudo. Andréia cobriu o rosto com as mãos, chorando baixinho. E Vinícius, pela primeira vez desde que descobriu a verdade, sentiu algo mudar dentro dele. Não era perdão. Ainda não. Mas era aceitação. Clara acordou na manhã seguinte. Vinícius estava dormindo na cadeira ao lado da cama, a cabeça apoiada na beirada do colchão, ainda segurando a mão dela. Andréia tinha ido ao banheiro, e foi nesse momento, sozinhos, que Clara abriu os olhos. Ela olhou ao redor confusa no começo, mas quando viu Vinícius ali, seu rosto se iluminou. Tio, ela sussurrou a voz rouca. Vinícius acordou imediatamente, e ao ver os olhos dela abertos, sentiu o alívio inundar cada célula do corpo. Oi, pequena.
Ele sorriu, mas os olhos estavam marejados. Como você está se sentindo? Cansada. Ela tossiu um pouco. E com sede. Ele pegou um copo d'água com canudo e ajudou ela a beber. Clara tomou alguns goles e então olhou para ele, curiosa. Você me salvou de novo? Salvei. Você é tipo meu anjo da guarda? Vinícius sentiu o coração apertar. Algo assim. Clara sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. Eu sonhei com você. Sonhou? Aham. Eu estava com medo, tudo escuro, e aí você apareceu. E me pegou no colo. Ela apertou a mão dele. E eu te chamei de papai. Vinícius travou. Você lembra disso? Lembro. Foi real, não foi? Ele não sabia o que dizer. Como explicar? Como não quebrar aquele momento frágil? Mas Clara continuou, a voz baixinha, quase envergonhada. Eu sempre quis ter um papai. As meninas da escola têm. E eu ficava imaginando como seria o meu. Ela olhou para ele com aqueles olhos enormes, cheios de esperança. Eu acho que ele seria como você. Vinícius sentiu uma lágrima escorrer. Clara, você podia ser meu papai. E pronto. O coração dele se despedaçou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Ele se ajoelhou ao lado da cama, segurando as duas mãos dela agora, e olhou fundo nos olhos da menina. Clara, eu preciso te contar uma coisa. Algo muito importante. Ela piscou curiosa. O quê? Ele respirou fundo. Eu sou seu papai. Silêncio. Clara arregalou os olhos. Sério? Sério. Mas a mamãe disse que meu papai foi embora. Ele não foi. Vinícius apertou as mãos dela. Ele nunca soube que você existia. E quando descobriu, veio o mais rápido que pôde. Clara processou a informação. E então, lágrimas começaram a escorrer dos olhos dela. Então, você não me abandonou? Nunca, ele disse firme. Eu nunca te abandonaria, nunca. Clara se jogou nos braços dele, chorando. Eu sabia que você ia voltar. Vinícius a abraçou com tudo. Com 6 anos de saudade. Com 6 anos de amor reprimido. Com 6 anos de dor, medo e esperança. E chorou junto com ela. Foi quando Andréia voltou ao quarto. Ela parou na porta, vendo os dois abraçados, chorando juntos. E em vez de sentir exclusão, sentiu alívio. Porque finalmente aquela família partida estava começando a se curar. Mais tarde, quando Clara dormiu de novo, Vinícius e Andréia saíram para o corredor. Eles ficaram ali, encostados na parede, cansados, emocionalmente esgotados. Você contou, Andréia disse. Ela perguntou. E agora? Vinícius olhou para ela. Agora, a gente tenta de novo. Como? Não sei, ele admitiu. Mas a gente tenta. Por ela. Andréia assentiu, os olhos ainda marejados. Eu quero que você faça parte da vida dela, de verdade. Não como tio, como pai. Eu também quero. E a gente? Vinícius hesitou. A gente vai devagar. Um dia de cada vez. Sem promessas que não podemos cumprir. Só tentando. Andréia sorriu. Um sorriso triste, mas esperançoso. Eu aceito isso. E ali, no corredor frio de um hospital, 2 corações partidos começaram a encontrar o caminho de volta um para o outro. Não porque era fácil, mas porque valia a pena. A alta de Clara veio 3 dias depois. 3 dias que Vinícius passou praticamente morando no hospital. Ele só saía para tomar banho e trocar de roupa. Mas sempre voltava. Não conseguia ficar longe. Não agora. Não depois de tudo. Clara melhorou rapidamente. A intoxicação por fumaça tinha sido leve e os pulmões dela responderam bem ao tratamento. Em pouco tempo, ela já estava sentada na cama, desenhando, conversando, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido, e ela sabia. Agora, quando olhava para Vinícius, não era mais com a admiração distante de quem olha para um herói desconhecido. Era com o carinho profundo de quem finalmente encontrou algo que sempre faltou. Ela o chamava de pai agora. Ainda tímida, ainda testando a palavra na boca, como se tivesse medo de que, ao dizer, ele desaparecesse. Mas ele nunca desaparecia. Estava sempre ali. Isso mudava tudo. No dia da alta, Andréia estava arrumando as coisas de Clara enquanto Vinícius conversava com os médicos sobre os cuidados pós-hospitalização. Quando ele voltou ao quarto, Clara estava sentada na beirada da cama, balançando as perninhas,
segurando um desenho que tinha feito. Pai? Ela chamou ainda meio hesitante. Vinícius sorriu. Aquela palavra ainda fazia o coração dele disparar. Sim, pequena. Fiz um desenho para você. Ela estendeu o papel. Vinícius pegou com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Era um desenho simples. 3 figuras de mãos dadas. Uma mulher, uma menina e um homem. Acima deles, escrito com letra infantil e torta, Minha família. Vinícius sentiu o nó na garganta. Está lindo, Clara. Agora você está no desenho, ela disse orgulhosa. Agora não tem mais espaço vazio. Ele se ajoelhou na frente dela, os olhos marejados. Obrigado. Eu vou guardar isso para sempre. Clara o abraçou. E ele correspondeu, fechando os olhos, gravando aquele momento na memória. Quando se separaram, Andréia estava encostada na porta, observando. Seus olhos também estavam úmidos. Vamos para casa? Ela perguntou, a voz suave. Clara pulou da cama, animada. Vamos, e o pai vai com a gente? Andréia olhou para Vinícius. Ele olhou de volta. Vai, ele disse. Se vocês quiserem. A gente quer, Andréia respondeu. Um sorriso discreto nos lábios. E pela primeira vez em 7 anos, eles saíram juntos, como uma família. Os dias que se seguiram foram de adaptação. Vinícius começou a fazer parte da rotina de Clara. Buscava ela na escola quando podia. Levava para tomar sorvete, ajudava com a lição de casa. Contava histórias antes de dormir. Ei, Clara. Clara florescia. Ela era uma criança naturalmente alegre, mas agora havia algo mais. Uma completude. Como se uma peça que sempre faltou, finalmente tivesse se encaixado. Andréia observava tudo com um misto de gratidão e culpa. Gratidão por ver a filha tão feliz. Culpa por saber que poderia ter sido assim desde sempre. Mas Vinícius não mencionava mais o passado. Não havia mais acusações. Não havia mais mágoa explícita. Ele estava focado no presente, em construir algo novo. Algo que nunca tiveram. E lentamente, muito lentamente, Andréia e Vinícius começaram a se reconectar também. Não era como antes. Não podia ser. Tinha cicatrizes demais, dores demais. Mas havia algo ali, algo antigo, que nunca tinha morrido completamente, apenas adormecido. E agora, estava acordando. Foi 2 semanas depois da alta que Clara teve a ideia. Ela estava jantando com Andréia e Vinícius, algo que tinha se tornado rotina nos fins de semana, quando soltou, casualmente, Pai, você não vai morar com a gente? Vinícius quase engasgou com o suco. Andréia congelou o garfo no ar. Clara olhou para os dois, inocente. O quê? Os pais das minhas amigas moram juntos. Por que o meu não mora? Vinícius e Andréia trocaram olhares. Nenhum dos dois sabia o que dizer. É complicado, filha. Andréia tentou. Por quê? Porque... Ela olhou para Vinícius pedindo ajuda silenciosamente. Ele respirou fundo. Porque seu pai e sua mãe ainda estão descobrindo como as coisas vão funcionar. Clara franziu a testa. Mas vocês se gostam, não gostam? Silêncio. Andréia desviou o olhar. Vinícius abriu a boca, mas não sabia o que dizer. Clara suspirou dramaticamente, como só uma criança de 6 anos consegue fazer. Adultos são complicados. E voltou a comer como se nada tivesse acontecido. Mas a pergunta ficou no ar. Vocês se gostam? Não naquela noite, depois que Clara dormiu. Vinícius e Andréia ficaram na sala. Ele deveria ter ido embora, mas não foi. Eles estavam sentados no sofá, cada um em uma ponta. Um copo de vinho na mão. Mais para ter algo para segurar do que para beber de fato. Ela é direta, Vinícius comentou, um sorriso de canto. Sempre foi. Andréia riu baixinho. Não sei de quem ela puxou. De você, com certeza. Eu sempre fui mais de guardar as coisas. É verdade. Ela o olhou. Você sempre foi mais contido. E você sempre foi mais impulsiva. E olha onde isso me levou. Ela disse, o tom mais sério agora. Vinícius ficou quieto. Andréia, não. Ela o interrompeu. Eu preciso dizer isso. Eu sei que estraguei tudo. Sei que tomei decisões erradas, mas eu nunca quis te machucar. Eu juro, eu estava com medo, e sozinha, e achei que estava fazendo o melhor para todo mundo. Eu sei. E eu sei que você ainda está processando tudo. E eu entendo, mas eu preciso que você saiba que eu nunca parei de pensar em você, nunca.
Vinícius olhou para ela, os olhos brilhando. Eu também não. Andréia sorriu, as lágrimas ameaçando cair. Clara perguntou se a gente se gosta. Perguntou. E a gente se gosta? Vinícius demorou para responder. Não porque não soubesse a resposta, mas porque tinha medo dela. Sim, ele finalmente disse. Eu acho que sim. Andréia soltou o ar que estava segurando. Eu também. Eles ficaram se olhando. E então, sem pensar muito, se aproximaram. O beijo foi diferente do último. Não tinha desespero. Não tinha urgência. Era suave. Cuidadoso. Como se estivessem reconstruindo algo frágil. Tijolo por tijolo. Quando se separaram, Andréia encostou a testa na dele. A gente consegue, né? Recomeçar? Vinícius fechou os olhos. Eu não sei, mas eu quero tentar. Eu também. E ali naquele sofá, com o som da cidade lá fora e uma criança dormindo no quarto ao lado, 2 corações partidos começaram a se colar. Não estava perfeito. Ainda havia rachaduras. Ainda havia medo. Mas havia também esperança. E às vezes, esperança é tudo o que a gente precisa para recomeçar. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Não foi fácil. Nunca seria. Haviam mágoas profundas, feridas que ainda latejavam quando tocadas. Mas aos poucos, Vinícius e Andréia aprenderam a navegar por esse novo território, cheio de memórias antigas e possibilidades novas. Vinícius começou a dormir no apartamento algumas vezes por semana. No começo no sofá. Depois, quando Clara insistiu que pai não dorme no sofá, ele aceitou o quarto de hóspedes. Era um progresso lento, mas era progresso. Andréia, por sua vez, aprendeu a deixá-lo entrar. Não apenas na casa, mas na vida delas. Nas decisões sobre Clara. Nas pequenas rotinas. Ela tinha carregado tudo sozinha por tanto tempo que dividir era assustador. Mas também era libertador. E Clara estava radiante. Pela primeira vez na vida, ela tinha uma família completa. E não apenas no papel, de verdade. Ela via os pais conversando na cozinha. Via o pai ajudando a mãe com as compras. Via os dois rindo juntos de algo que ela tinha dito. E quando perguntava, com aquela curiosidade infantil sem filtros, vocês vão casar? E ambos desviavam o olhar rindo sem graça. Porque nenhum dos dois sabia a resposta. Mas estavam descobrindo. Foi em uma manhã de sábado, 3 meses depois da alta de Clara, que tudo mudou novamente. Vinícius tinha passado a noite lá. Clara tinha insistido que ele ficasse para o café da manhã especial que ela e Andréia iam fazer. Panquecas, a receita favorita dela. Eles estavam na cozinha, Clara comandando a operação como uma chefe de cozinha exigente, quando o celular de Andréia tocou. Era a escola. Andréia atendeu. E Vinícius viu o rosto dela mudar. Ficar pálido, sério. O quê? Quando? Ela perguntou, a voz tensa. Clara parou de mexer a massa, percebendo a mudança no clima. Tá, a gente vai agora. Andréia desligou as mãos tremendo. O que aconteceu? Vinícius perguntou, já se aproximando. A escola. Teve um problema com o sistema elétrico. Começou um incêndio pequeno, mas ela engoliu seco. Eles estão evacuando todas as crianças que estavam no reforço de sábado. Clara não está na escola. Vinícius disse confuso. Não, mas... Andréia olhou para a filha. Tem crianças lá. E a diretora ligou para avisar os pais. Alguns estão feridos. Clara arregalou os olhos. A Júlia estava lá hoje. Ela me contou ontem. Júlia era a melhor amiga dela. Andréia e Vinícius trocaram olhares. Sem dizer nada, ambos pegaram as chaves. Vamos, Vinícius disse. Quando chegaram à escola, o cenário era de caos controlado. Bombeiros ainda trabalhavam apagando focos residuais. Ambulâncias estavam estacionadas na frente. Crianças choravam nos braços dos pais. Fumaça ainda subia de uma das alas do prédio. Andréia segurou Clara pela mão, apertando com força, enquanto Vinícius se dirigia aos paramédicos. Sou médico. Posso ajudar. Um dos paramédicos, visivelmente sobrecarregado, assentiu com gratidão. Temos 5 crianças com inalação de fumaça, 2 com queimaduras leves, e uma está inconsciente. Precisa de transporte urgente. Vinícius não hesitou. Me leva até ela. Ele seguiu o paramédico até uma das ambulâncias. E quando viu quem estava lá, seu coração apertou. Era Júlia. A menina estava deitada na maca, o rosto pálido,
uma máscara de oxigênio cobrindo o nariz e a boca. Estava inconsciente, mas respirando. Vinícius imediatamente começou a avaliar os sinais vitais. Verificou as pupilas, a saturação, o pulso. Saturação baixa, mas estável. Ela precisa de oxigenoterapia intensiva e monitoramento. Ele instruiu. Vamos levá-la agora. Enquanto preparavam Júlia para o transporte, Andreia apareceu com Clara. Vinícius, a mãe da Júlia ainda não chegou. Ninguém consegue contato com ela. Ele olhou para Clara. A menina estava chorando, olhando para a amiga inconsciente. Ela vai ficar bem? Clara perguntou, a voz trêmula. Vinícius se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãozinhas. Eu vou fazer tudo para que ela fique pequena. Eu prometo. Clara assentiu, confiando. E Vinícius subiu na ambulância. No hospital, Júlia foi levada imediatamente para a emergência pediátrica. Vinícius acompanhou cada passo, orientando a equipe, checando exames, ajustando medicações. Andreia e Clara esperavam na sala de espera, junto com outros pais. Clara estava quieta, segurando a mão da mãe com força, os olhos fixos na porta por onde Vinícius tinha sumido. A Júlia vai ficar bem? Ela perguntou pela 10ª vez. Vai, meu amor, Andreia respondeu, tentando soar confiante. Seu pai está cuidando dela. Seu pai. As palavras saíram tão naturalmente que Andreia nem percebeu. Mas Clara percebeu. E sorriu, mesmo em meio ao medo. Ele salva todo mundo, né? Andreia olhou para a filha, os olhos marejados. Salva, minha filha. Ele salva. 2 horas depois, Vinícius saiu da emergência. Ele estava cansado, com o jaleco amassado, o cabelo bagunçado. Mas quando viu Clara correndo até ele, sorriu. Pai, e a Júlia? Ele se ajoelhou, pegando-a no colo. Ela está bem. Vai ficar internada por alguns dias, mas está fora de perigo. Clara o abraçou com força. Eu sabia que você ia salvar ela. Vinícius fechou os olhos, apertando-a contra o peito. Sempre vou salvar quem você ama. Pequena. Andreia se aproximou, colocando a mão no ombro dele. Ele olhou para ela, e o que viu naqueles olhos foi algo que não via há muito. Tempo, gratidão, respeito e amor. Obrigada, ela sussurrou. Por quê? Por ser quem você é. Vinícius segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu sou quem sou. Por causa de vocês. Mais tarde, quando Júlia já estava estável e sua mãe finalmente tinha chegado, Vinícius, Andreia e Clara sentaram no jardim do hospital. Clara estava encostada no pai, quase dormindo. Andreia estava ao lado dele, a cabeça no ombro de Vinícius. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas existindo juntos. Até que Andreia falou, a voz baixa. Eu te amo, Vinícius. Ele virou o rosto para ela surpreso. Eu nunca parei. Ela continuou. Mesmo quando tudo estava quebrado. Mesmo quando eu achei que tinha perdido você para sempre. Eu nunca parei de te amar. Vinícius sentiu o coração acelerar. Andreia, e eu sei que ainda tem muita coisa para consertar. Muita coisa que precisa de tempo. Mas eu quero tentar. De verdade. Não só por Clara, mas por nós. Vinícius ficou em silêncio por um longo momento. E então sorriu. Um sorriso genuíno, cheio de esperança. Eu também te amo, ele disse. Nunca parei. Mesmo quando doía. Mesmo quando eu queria te odiar, eu não conseguia. Porque você sempre foi a pessoa certa. Só estava no momento errado. E agora? Agora, ele beijou a testa dela. Agora é o momento certo. Andreia sorriu, as lágrimas escorrendo. E ali, no jardim de um hospital, com a filha deles dormindo entre eles, Vinícius e Andreia selaram uma nova promessa. Não de perfeição, mas de recomeço, de perdão, de amor. 3 meses depois, Vinícius se mudou oficialmente para o apartamento. Não foi grandioso. Não teve cerimônia. Foi apenas ele trazendo as caixas. Clara ajudando ou atrapalhando a desempacotar e Andreia rindo de tudo. E quando naquela noite, os 3 se deitaram na cama, algo que Clara tinha insistido que acontecesse. Ela suspirou feliz. Agora a gente é uma família de verdade, Vinícius. E Andreia se entreolharam por cima da cabeça dela e sorriram, porque ela estava certa. Eles eram uma família, imperfeita, mas deles. Isso era mais do que suficiente. Às vezes a vida nos tira o chão, nos separa de quem amamos.
Nos faz acreditar que perdemos para sempre aquilo que era nosso. Mas Vinícius e Andréia descobriram algo que poucos têm coragem de aprender: que recomeçar dói, mas vale a pena. Que perdoar não é esquecer, é escolher seguir em frente. E que o amor verdadeiro não é aquele que nunca se quebra, mas aquele que, mesmo em pedaços, encontra forças para se reconstruir. Clara ganhou um pai, Vinícius ganhou uma filha, e Andréia ganhou de volta o amor que nunca deveria ter deixado partir. Porque no fim, não importa quantos anos se passaram, o que importa é que eles escolheram estar juntos, escolheram ser família. E talvez, no fundo, essa história também fale de nós. De todas as vezes que desistimos cedo demais, ou de todas as vezes que ainda há tempo para recomeçar. Se essa história tocou você, deixe seu like. Ele nos diz que vale a pena continuar contando histórias assim. Inscreva-se no canal para não perder as próximas. E conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite seguir trazendo emoção, verdade e esperança para o seu dia.